Graça e paz, queridos irmãos, que alegria poder, neste momento, desfrutar das maravilhas do nosso Deus e poder proclamar a palavra maravilhosa do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso culto, você, membro da Primeira Igreja Batista de Inhumas, você, o nosso visitante que está nos acompanhando, que nessa noite o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade para falar com você e que você esteja aberto para ouvir, aberto para entender o propósito que Deus tem na sua vida e o que de fato o Senhor quer falar com você. Que esse culto seja uma adoração intensa ao nosso Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. O nosso templo está fechado, mas a igreja do Senhor, o povo de Deus, está espalhado em todos os lugares, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por isso eu quero te convidar nessa noite, abrir o teu coração em adoração, louvor, em engrandecimento a esse Deus maravilhoso. Que este culto possa ser prestado com toda a honra, com toda a glória e com todo o louvor ao nosso Deus, que é merecedor de tudo que estamos fazendo. Que Deus lhe abençoe ricamente nesta noite. Yeah.
Eu gostaria nessa noite, neste momento, de meditar com você na palavra de Deus, e para isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no texto de Marcos, no capítulo 5, do verso 21 ao verso 24, e nós vamos também fazer a leitura do verso 35 ao 43. Acompanhe aí comigo essa leitura da palavra de Deus, Marcos capítulo 5, verso 21 ao verso 24. A Bíblia diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora, do verso 35 ao 43, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, para começar a nossa meditação. Você já passou por momentos difíceis no qual você perguntou para Deus: e agora? O que eu faço? Como é que eu vou sair de uma situação tão complicada como essa situação que eu estou passando? O que me impressiona na pessoa de Jesus é que muitas pessoas fizeram esta mesma pergunta para Jesus em todo o tempo em que Jesus aqui esteve entre nós. Muitas pessoas se perguntavam quando olhavam a Jesus e quando viam Jesus em uma situação difícil da sua vida: e agora? O que eu faço? Pode ser que esse seja neste momento, ou esta seja neste momento, a pergunta que você está fazendo para si mesmo. O que eu vou fazer? Pode ser que você esteja tão angustiado, procurando soluções para a sua vida, procurando caminhos, procurando portas que foram fechadas, e tentando resolver problemas que você jamais imaginou na sua vida que você pudesse passar. O texto em que lemos, ele retrata exatamente isso. O que fazer? O que fazer? E agora? Eu quero começar dizendo para você nesta noite que quando você não souber o que fazer, envolva-se com Deus. O texto em que lemos, ele conta a história de um homem chamado Jairo, uma pessoa da alta sociedade, o principal na sinagoga. Um homem no contexto social envolvido, envolvente, muito bem relacionado com aqueles que estavam juntamente com ele. Ele era considerado um homem da alta sociedade judaica no tempo de Jesus. E de repente, parece que Jairo se vê num pesadelo na sua vida.
Parece que a história de Jairo foi transformada num dia para outro, numa verdadeira tragédia. Jairo estava bem. Jairo era bem conceituado. Jairo tinha prestígio. Mas naquele momento Jairo se encontra diante de uma situação que ele começa a se perguntar para si mesmo: e agora o que eu faço? A Bíblia diz que a sua filha estava gravemente enferma, sem saber o que fazer, e a Bíblia inclusive diz que ela estava à beira da morte. Talvez Jairo não quisesse acreditar, mas ele precisava enfrentar aquela situação, e a doença daquela menina era considerada incurável. E talvez Jairo tenha encontrado força onde ele não tinha, e esperança dentro do seu coração, para que ele pudesse tentar mudar aquela situação de alguma forma. E Jairo então resolveu procurar Jesus, aquele homem que vivia naquele tempo e que estava realizando no meio daquelas pessoas ou da sociedade muitos milagres. A única solução que Jairo conseguiu encontrar naquele momento de tristeza, naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade, foi em Jesus Cristo. Talvez o que nos falte de fato é se envolver com Jesus quando nós não conseguimos enxergar mais perspectivas para a nossa vida. Talvez o que nos falte é de fato enxergar que Jesus é a única solução, que Jesus é o único caminho, que somente Jesus pode realizar milagres na nossa vida. Existem situações que elas são quase que impossíveis aos olhos humanos, mas eu quero lhe dizer nesta noite que o Jesus que nós adoramos, ele é especialista em causas impossíveis, e é por isso que Jairo depositou toda a sua confiança na pessoa de Jesus. É por isso que Jairo, ele pôde abrir o seu coração e tentar procurar a solução quase que impossível aos olhos humanos em Jesus. Quando ele saiu da sua casa, a sua filha ainda estava viva, passando mal, mas estava viva. É muito provável que Jairo demorou um tempo considerável para chegar até onde Jesus estava. E ele encontrou Jesus, e ele fez o pedido a Jesus, e imediatamente Jesus o seguiu. Mas de repente, chega alguém no meio daquela multidão, e diz assim para Jairo: Jairo, não tem jeito mais. A sua filha está morta. E agora, o que fazer? Você e eu temos duas opções. Ou continuamos crendo no Senhor, que Ele é soberano para mudar toda e qualquer situação, ou se entregar ao problema. E a solução que Jairo encontrou foi a solução de depender de Deus. Jesus olhou para Jairo quando todos os seus sonhos haviam desabado. Jesus ouve, sabe o drama que Jairo estava vivendo. E é isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Entenda o que Deus está querendo falar com você neste momento. Jesus te ouve. Jesus sabe do drama que você está passando. Jesus conhece todas as nossas aflições, cada lágrima que cai dos nossos olhos, cada choro, cada ranger de dentes, cada preocupação que passa na nossa mente. Jesus te conhece, Ele sabe o que você está passando. Talvez o seu problema, talvez o meu problema, seja tentar encontrar solução em coisas que jamais irão resolver o nosso problema.
Talvez nós não estejamos buscando na pessoa certa e naquele que pode de fato mudar a nossa circunstância, mudar a nossa vida e, sobretudo, mudar o nosso coração. E essa pessoa é Jesus Cristo. Talvez a nossa ansiedade, ela nos impeça de fato descansarmos em Deus e confiarmos que o Senhor está na direção. E à luz desse texto, eu quero trazer para você nesta noite uma lição importante. Eu quero dizer para você que quando você não souber o que fazer, se humilhe e peça ajuda a Deus. Eu vou repetir para que você entenda aquilo que Deus está querendo falar com você. Quando você não souber o que fazer, se humilhe e peça ajuda para Deus. Mas como é que aquele homem chamado Jairo, doutor em teologia, um empresário, um líder político, um líder religioso, um homem famoso, um nome que aparecia nos destaques da Galileia naquele tempo, um homem inteligente, como é que ele poderia se render, se humilhar e pedir ajuda a um nazareno, a um homem que não tinha onde morar, a um homem que não possuía riquezas materiais naquele tempo, a um homem que era considerado um homem humilde, mas um homem poderoso, soberano, e que está acima de todas as coisas. Sabe que eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que talvez esse seja o grande problema, o problema de muita gente, de pessoas que sabem que precisam de um milagre de Deus, mas que não conseguem se humilhar diante da presença de Deus. Não consegue se render. Existem homens vazios que choram, que sangram por dentro, mas que não têm coragem de pedir ajuda para Deus, que não têm coragem de pedir ajuda para as pessoas. E talvez você esteja me ouvindo nesta noite, e talvez você esteja nesta situação sem coragem de pedir ajuda, sem coragem de se humilhar, sem coragem de colocar o seu coração na presença de Deus, o seu joelho na presença de Deus. Tem tanta gente que fica a noite inteira se virando de um lado para o outro na cama, sem conseguir dormir, mas que não tem coragem de colocar a sua vida na presença de Deus. Pessoas que precisam de Jesus, como qualquer ser humano precisa, mas que temem o que os outros vão dizer. Mas eu quero te desafiar em nome de Jesus nessa noite a entender, e para que você entenda que não importa o que os outros vão dizer, o que importa é a sua vida com Deus, é a sua necessidade de Deus, é o seu problema, aquilo que você precisa se humilhar e se render na presença do Senhor. Pessoas que às vezes vivem dentro de si machucadas, que precisam de auxílio, de ajuda, de salvação, que não têm coragem de pedir ajuda. Em nome de Jesus, você sabia que se você abrir a sua boca agora, em oração, e se você falar com Deus agora, Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Se você se humilhar agora, Deus vai te atender. Quando eu olho para esse Jairo, enquanto ele pôde resistir, enquanto ele tinha recurso, ele gastou, mas quando as suas forças já não estavam esgotadas, ele entendeu que ele precisava de Deus. No momento que a sua filhinha começou a entrar em coma, ele não aguentou, ele deixou tudo de lado, ele deixou o orgulho, ele deixou o poder, ele deixou a fama, ele deixou cultura, ele deixou sociedade, e ele se rendeu aos pés do Senhor. O que você precisa deixar para seguir de fato o Mestre e se render na presença do Senhor?
O que você precisa deixar? Mas o que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar? Não importa. O que importa é que você sabe que você precisa se render na presença deste Jesus que socorreu a Jairo, que socorreu muitas pessoas, que um dia me socorreu, que um dia me salvou, que um dia salvou muitas pessoas, que também pode te dar a esperança no seu coração. Você não sabe o que fazer? Renda-se a Jesus Cristo. Você não sabe que decisão tomar? Entregue-se ao Senhor nessa noite. Confie que Ele pode ouvir o teu clamor. Olha o que o texto diz. Olha a atitude de Jairo. Marcos, no capítulo 5, verso 23, e rogava-lhe muito, dizendo, a minha filha está moribunda, rogo-te que venha, lhe impõe as mãos, e ela sare e viva. Aí Jesus chega na casa daquele chefe, vê os instrumentos, vê o povo alvoroçado, vê as chocadeiras, as mulheres que eram contratadas para chorar em velórios. Jesus vê um cenário de caos, mas é impressionante que quando há um cenário de caos na nossa vida, Jesus é soberano para mudar esse cenário de caos e transformar esse cenário numa grande festa, numa grande alegria, a alegria da salvação, a alegria da transformação, a alegria da cura. E Jesus chega na casa de Jairo naquele dia. Imagine se Jairo fosse dar ouvido ou fosse dar crédito às palavras da sua família, dos seus amigos. Ele não alcançaria o que ele mais desejava no coração, que era a cura da sua filha. Veja que o texto de Mateus capítulo 9, verso 23, informa que na casa de Jairo há músicos, há muita gente alvoroçada, há chocadeiras ou carpinteiras, que diz lá em Jeremias capítulo 9, verso 17 e 18, os judeus, eles tinham o costume, quando a família podia pagar, contratar músicos e mulheres para chorar no funeral, eles faziam isso. Ou seja, a filha de Jairo nem ainda tinha morrido, mas alguém já havia contratado um funeral. Eu quero dizer para você que enquanto há esperança, creia no poder de Jesus Cristo. Creia no poder de Jesus Cristo. Quando aqueles homens chegaram para Jairo, deram aquela dura notícia para Jairo, a tua filha já não vive mais. Eles consideravam que já não havia nenhuma possibilidade de restauração, não adiantava mais nada. Mas é exatamente neste momento, quando a gente não sabe o que fazer, e quando a gente pergunta para Deus, e agora o que eu faço? Que o Senhor entra com providência. Disse-lhes, Mateus capítulo 9, verso 24, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E a Bíblia diz, riram-se dele. Mas ele recebeu uma instrução de Jesus. Quando aqueles homens chegaram e disseram, a tua filha não vive mais, Jairo ouviu de Jesus uma palavra, meus irmãos, poderosa. E que serve para mim e para você, quando nós questionarmos ou quando nós perguntarmos, e agora o que eu faço na minha vida? Jairo recebe uma palavra poderosa de Jesus, e ele olha para Jairo e diz, creia somente. É esse o Deus que nós servimos. Talvez você esteja aí hoje perdendo esperança, não sabendo mais o que fazer. Eu quero te desafiar a crer somente em Jesus Cristo. E olha que eu estou lhe dizendo que não é crer em outras coisas, em outras pessoas, ou naquilo que vai acontecer no futuro, não. Uma das coisas que eu tenho percebido no tempo em que nós estamos vivendo
que há uma necessidade muito grande do nosso país olhar para o Senhor. Por muito tempo os nossos olhares estiveram para outras coisas. Por muito tempo a nossa preocupação foi com muitas coisas, menos com a nossa vida com Deus. Por muito tempo nós olhamos para o nosso trabalho como nosso Deus, nós olhamos para a nossa família como nosso Deus, nós olhamos para o nosso recurso e para o nosso dinheiro como nosso Deus. Mas o Senhor está despertando esta nação a começar a olhar para Jesus Cristo, porque Ele é maior do que o seu dinheiro, Ele é maior do que o seu bem, Ele é maior do que tudo o que você tem. É um tempo de nós olharmos para Jesus e nos humilharmos na presença dEle e reconhecermos que a solução vem somente de Jesus. E Jesus afirma que a filha de Jairo, ela estava apenas dormindo. E olha o milagre acontecendo em Marcos capítulo 5, verso 41. E tomando-o pela mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, eu te digo, levanta-te. Aquela menina reviveu. Aquela menina andava entre eles e todos ficavam assombrados com o milagre que o Senhor havia feito na vida de Jairo, na família de Jairo e sobretudo na vida daquela menina chamada Talita. Eu quero te desafiar hoje a crer no Senhor. Eu tenho olhado a nossa cidade, eu tenho olhado as pessoas, e o que eu tenho visto é um olhar de desespero, é um olhar de angústia, é um olhar de medo. Mas eu gostaria nessa noite de te desafiar a olhar para Jesus, o Jesus que dissipa todo medo, o Jesus que dissipa toda a ansiedade, o Jesus que dissipa todo o impossível, e o Jesus que é capaz de realizar milagres. Levante a tua cabeça, olhe para o Senhor. Tem um cântico muito antigo que a gente cantava, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. E talvez o que lhe falta nesta noite é olhar para Jesus. Se você continuar olhando para as circunstâncias continuarão te sufocando. Mas se você olhar para Jesus, você vai encontrar solução, você vai encontrar salvação, você vai encontrar paz. Jesus quer tirar de você esse olhar de preocupação, esse desespero do seu coração. E Jesus quer colocar dentro de você a esperança viva, que é a presença dEle na nossa vida. Sabe o que nós estamos aprendendo? Nesse tempo que estamos vivendo, nós estamos aprendendo que o que mais vale na nossa vida é Deus. Nós estamos aprendendo que todo o dinheiro que o homem tem, ele não pode salvar a sua vida. Ele não pode te salvar. Todo status que você tem, ele não pode te salvar. Mas Jesus pode. E Jesus tem poder para fazer isso, para mudar a sua vida, para mudar o seu coração. Talvez você nunca pensou que você precisasse se preocupar com a tua vida espiritual, não é? E Jesus disse isso. Ele disse, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta? Eu quero lhe fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca lhe fez. Ou talvez as pessoas tentem evitar de fazer essa pergunta para você. Você está preparado para se encontrar com Deus? Se Deus te chamar hoje,
Talvez você não consiga responder, porque o seu olhar sempre foi para as coisas. E você sempre se preocupou com tudo, menos com a tua vida espiritual com Deus. E Jesus, nessa noite, está te dando a oportunidade para abrir o teu coração diante do Senhor. Para se humilhar diante do Senhor, como Jairo se humilhou, como Jairo reconheceu. O Senhor está lhe dando hoje a oportunidade de se humilhar diante do Senhor e dizer: Deus, mude a minha situação, porque agora eu não sei mais o que fazer. Você quer orar comigo agora? Eu não sei se você está na sua casa, eu não sei aonde você está ouvindo esta mensagem, mas eu quero te desafiar a fechar os seus olhos e eu quero orar por você que está me ouvindo. Você que de repente está pensando em tirar a sua própria vida em desespero porque você não sabe mais o que fazer. Você que está tão desesperado que não consegue mais dormir com medo de um monte de coisa. Você que está se perguntando: e agora, o que eu faço na minha vida? Eu gostaria de orar com você. Mas olha, eu gostaria antes de orar de fazer um convite. O convite para que você se humilhe diante de Jesus. Para que você entenda que não há outra solução, que não há outro caminho, que não há outro meio, senão em Jesus Cristo. Portanto, ore comigo agora. Deus amado, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem. Eu não sei qual é a necessidade das pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Mas eu tenho a plena certeza, Deus, que o Senhor plantou essa mensagem no meu coração. E não foi por acaso, Deus. É porque o Senhor deseja alcançar alguém, uma alma aflita, uma pessoa desesperada, uma pessoa que neste momento se pergunta ao Senhor: e agora o que eu faço? Ó Deus, que haja humilhação na tua presença, Deus. Que haja reconhecimento de que o Senhor é Deus e que o Senhor é soberano, que não existe outro Deus além de ti. Que assim como Jairo se humilhou para pedir ajuda para sua filha, neste momento, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor visite as pessoas que se humilham, que neste momento estão reconhecendo que elas passaram muito tempo olhando para as outras coisas, mas nunca olharam para o Senhor ou não deram tempo para o Senhor. Que o Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo, transforme esses corações, transforme essas pessoas, de tal forma que elas entendam e compreendam que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada, que tudo aquilo que temos, que tudo aquilo que possuímos, ele não vale absolutamente nada se o Senhor não for o Deus da nossa vida, se o Senhor não estiver em primeiro lugar no nosso coração. Enxugue as lágrimas daqueles que estão perdidos sem saber o que fazer, mas que hoje puderam ouvir que há uma solução, e essa solução se chama Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja espalhado sobre todo o teu povo, sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor, amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.